O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre do ano de 2019. O tema do trimestre: Grandes Doutrinas da Bíblia. Estudo esse para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição atual é a de número 12, com o título A Doutrina do Casamento. O texto bíblico em classe, ou leitura bíblica em classe, é Mateus capítulo 19, dos versos 1 ao verso 12, quando Jesus é questionado sobre o divórcio. Assunto esse, naturalmente, dentro do tema o casamento, ou do título da lição de hoje. Fazendo a leitura bíblica, assim podemos citar: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Este é, então, o texto colocado como leitura bíblica para a classe da escola dominical. Nós temos ainda o texto áureo, dentro deste mesmo texto, o verso 6, quando diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em continuidade, para estudarmos este assunto, a doutrina do casamento, observemos que o período normalmente colocado para ministração da aula da escola bíblica dominical chega a ser curto, pela extensão, pela profundidade
deste assunto. Portanto, os professores estejam atentos para tocar nos pontos principais e assim a lição ter um começo e uma conclusão dentro do tempo proposto. Naturalmente que os professores podem depois atender os alunos no horário a mais em alguma questão que queiram estar tirando alguma dúvida ou tendo um melhor esclarecimento. Mas precisamos ter cuidado pela classe toda para nós não começarmos a lição e deixarmos sem uma conclusão dentro dos pontos principais assim propostos nesta lição. Para o desenvolvimento dessa lição número 12, a doutrina do casamento, dentro deste tema maior do trimestre, que são grandes doutrinas da Bíblia, nós temos então o nosso esboço baseando-se em 3 tópicos. O primeiro, a origem divina do casamento. O segundo, os compromissos do casamento. E finalmente, terceiro, a santidade do casamento. Lógico, é natural se entender isso, que esta é uma apresentação dentro de uma proposta de um autor, de alguém que escreveu essa lição. Se outros fossem escrever, poderiam escolher outros títulos dentro desse desenvolvimento. Mas o importante é discorrermos um assunto com algum objetivo, desenvolver de forma correta, com uma conclusão também, ou destacando que é importante se ter ciência, destacando aquilo que é doutrinário quanto ao casamento. Assim, avançando na nossa lição, coloquemos como iniciação: o casamento é uma instituição sagrada, planejada por Deus para a felicidade do ser humano nesta vida, pela união e amor entre um homem e uma mulher e pela constituição de uma família. Por isso, as Escrituras Sagradas contêm muitos ensinos sobre o casamento, orientando os casais nos seus mútuos deveres e destacando a honra, a santidade e inviolabilidade desta instituição. Observemos bem esta colocação. Casamento não é coisa de homens, os homens decidem. Não, Deus instituiu. Foi Deus que criou o homem no princípio, macho e fêmea, os fez com os propósitos naturais, segundo a sua sabedoria e a sua atenção para o ser que ele criava. Mas, indo em frente, entrando assim no nosso primeiro tópico, a origem divina do casamento. Do nosso material de classe, vamos estar tirando assuntos, parágrafo por parágrafo, subtópico por subtópico, como no presente momento vamos estar considerando a origem divina do casamento em um primeiro subtópico, sua instituição e propósito. Assim podemos estar expressando: o casamento ou matrimônio nasce com o próprio homem no princípio. Após tê-lo criado e designado suas tarefas no jardim, Deus considerou que não era bom que o homem estivesse só e formou para ele uma mulher, para assistir ou auxiliá-lo. Considerando a bênção e a ordem de Deus dada ao casal: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e dominai, Gênesis 1, verso 28, entende-se que um dos objetivos imediatos do casamento é o companheirismo necessário para que o ser humano possa cumprir o propósito de Deus quanto à sua existência terrena: sujeitar este mundo, perpetuar a espécie.
A queda em nada afetou esta ordem, embora a consequente fraqueza da condição humana trouxesse à relação conjugal algum sofrimento, principalmente para a mulher. Então aí está essas primeiras colocações que temos assim apresentado e fazendo parte desse primeiro subtópico, que é sua instituição e propósito. Deus criou o casal e observe desta forma o Adão único para Eva, a única companheira, e para viver o tempo que tivessem de vida. E considerando que Adão viveu 930 anos e que Eva talvez tenha vivido próximo disto, vamos entender então que casamento pode durar séculos, seguindo, andando dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus, pronto. O casamento deve ser duradouro. Foi formado por Deus, colocado por Deus para ter uma duração de toda a existência desse casal. Muito bem. Considerando a palavra já lida e observando agora textos bíblicos, teria muitos textos bíblicos para apresentarmos, mas vamos nos deter mais naquilo que é direto da instituição do casamento e o propósito de Deus. No Gênesis capítulo 2, verso 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E no verso 21, Deus complementa esta observação quando começa a trabalhar, e assim diz: ser sua ação. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Consideramos nessa expressão de Adão, foi ele quem falou estas palavras, que ele teve pleno entendimento do que Deus está fazendo, que ele e aquela companheira eram um. É ele estendido, ou ele agora complementado na companheira que Deus providenciou. Isso era a máxima que está colocada por Adão nessa expressão: é osso dos meus ossos. E nisso já está o casamento, uma união total, completa, formando um ser. Não serão mais dois, mas uma só carne. Observe que ele entendeu que estaria com ela, sendo a vida dele por todo o tempo. O que todos os casais hoje deveriam estar no namoro e nos planos para o casamento, considerando ele e ela sendo um em todo o tempo da sua existência. É a simplicidade da palavra, e na simplicidade a possibilidade de uma duração em todo o tempo. Já o Salmo 127, nos versos 3 a 5, destacando um verso mais importante deste salmo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aí está colocando como natural de um matrimônio a existência também dos filhos, e que os filhos, aqui colocados pela palavra de Deus, são um prêmio, a recompensa de Deus para a vida a dois,
deste casal. Estejamos atentos. Este é o propósito de Deus no casamento, a sua instituição e propósito. E muitos hoje não consideram o casamento nesse sentido. Pensam mais no deleite da vida a dois e nada mais. E não entendem que são um, no objetivo também, propósito também, de que um ajude o outro, depois que será revelado, a alcançar a vida eterna. Um auxiliando ao outro a vencer este mundo, andando no caminho do Senhor, e depois no juízo serem ambos aprovados. Mas quantos preocupados só com deleite? E aí há uma distorção. E os filhos, em vez de serem galardão, uma recompensa de Deus, e ser uma bem-aventurança ter filhos, estão colocando sempre na máxima própria deste mundo. É só trabalho, só dor de cabeça, é só despesa. Não estão entendendo o que Deus fez, o objetivo real do casamento, nessa duplicidade de um complementar o outro e dos dois formarem uma família e nisso terem a nobreza de uma existência em conjunto em uma pequena sociedade que se prezam adequadamente. Depois, Gênesis capítulo 3, verso 16, com a queda, aí sim vem outras colocações, como ao homem o suor do seu rosto até que volte ao pó, e a mulher, verso 16 de Gênesis 3, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Continua a premissa de viverem juntos e terem filhos, só que agora com sofrimentos, o que Paulo depois vai colocar, que casando-se, ainda que seja na vontade de Deus, na bênção de Deus, isso vai trazer tribulações, lutas neste mundo. Mas estando sozinho também, haveria tribulações. E tendo dois, um ajuda o outro, um consola o outro nessa existência. Compreendamos este fato. Não é como empecilho ou dificuldade se casar. Tribulação vai ter mesmo. Mas tendo a dois é melhor. Um ajuda o outro. Mas continuemos, e facilmente a gente pode desviar da nossa lição, indo para outros assuntos, se não cuidarmos de andarmos dentro dos nossos tópicos e dentro dos nossos subtítulos também. Passando então a um subtítulo seguinte, ainda no tópico primeiro, a origem divina do casamento, agora sua natureza e a sua natureza vocacional. Muito bem, vamos de certa forma voltar às palavras anteriores, mas o destaque será isso: a vocação de cada um. Observando o nosso material de classe, nesse subtítulo, sua natureza vocacional, resumimos nessa expressão que lemos: embora seja um mandato de Deus para a espécie, e em todo o tempo a maior parte dos homens eventualmente deixe seu pai e sua mãe e se una à sua mulher, o casamento não é uma obrigação individual, trata-se de escolha ou opção. No passado, eram os pais ou responsáveis que indicavam ou buscavam pares para seus filhos e filhas. Um bom casamento é considerado uma bênção da parte de Deus, e aquele que se precipita na sua escolha ou despreza a vontade de Deus, colhe terríveis consequências. Portanto, quem deseja casar não deve ser impedido, tampouco quem não o deseja não deve ser pressionado a isso. Cada um deve seguir a vocação que Deus lhe deu neste particular. Mas lembremos-nos
Também do conselho de Paulo aos solteiros: se têm domínio sobre si mesmos, é melhor permanecerem livres do compromisso e dos cuidados do casamento, para que possam servir integralmente ao Senhor Deus. Vamos entender esse particular. Nesta geração parece difícil algumas palavras que nós lemos aqui, mas não é não. O princípio básico do casamento é esse: aquele que deseja casar, é bom que o faça dentro de uma bênção, uma aprovação dos próprios pais, porque é formação de família, é geração de netos para os seus pais, faz parte da família. E se já desde o princípio, namoro e outras coisas, que hoje existe namoro, né, seja ali em concordância nos conselhos e atenções para com a colocação de pais, já está se formando o casal adequadamente, estruturando junto com a família de um e família do outro. Já está se aumentando a sociedade aí, abençoada de pessoas que se prezam, que se amam, que se querem bem. Então, a formação desse jeito. Aí vamos ver desde o princípio, começando pelo próprio Adão. Não escolheu nada, foi Deus que deu. Ele não deu opinião nenhuma, Deus deu, pronto. E daí vemos o costume antigo, e dentro da bênção de Deus, de pais, vamos colocar, né, o próprio Abraão procurando esposa para o seu filho, e ele foi trabalhar e orar, e o pai que cuidou dessa parte. Depois vem também Isaac, preocupado com seu filho Jacó, dando determinações quanto à esposa que ele deveria tomar para si. Vamos colocar assim de uma forma interessante: Faraó é que escolheu esposa para José. Não foi José como governador ficar escolhendo, não. Faraó chegou e falou: toma essa esposa aí, e pronto, entregou para ele, e ele não reclamou e foi feliz com aquilo que foi proposto para ele. Então é uma coisa simples, irmãos, que nós temos dentro do casamento e que as pessoas não observam. E hoje em dia, que muitas vezes alguns estão longe de casa, namoram e casam longe, meu Deus, os problemas são grandes, porque não é formado este novo casamento dentro de um contexto familiar, já é algo totalmente separado, e depois que está casado que vão tentar aproximar, isso quando há uma tentativa ainda, e assim as pessoas crescem na formação de uma família totalmente desvinculado de uma sociedade amparadora, que possa trazer conselhos saudáveis e que preze o bem deste novo casal. Mas vamos entender, está aí a colocação. E aqueles que precipitam nisso, desobedecendo pais ou uma orientação da parte de Deus, aí para os crentes tem os particulares do jugo desigual, aí pronto, já tem depois consequências que não ficam nos primeiros dias até o arrependimento, não. E às vezes a pessoa tem que ir com este problema a vida toda, a vida toda. Portanto, jovens vão estar no propósito de casar, estejam atentos à vontade dos pais, no acordo com os pais e principalmente de Deus. Nada de julgo desigual, depois ele vem para a igreja, depois ela vem para a igreja, nada disso. Esse é o pior momento, ou a pior decisão que alguém pode ter, supor que depois vai melhorar. Não existe isso. Temos que formar com bases sólidas naquilo que é orientação da palavra de Deus. O que mais poderíamos estar dizendo? Casamento. No tempo passado, e eu posso dizer do tempo da minha infância, muitos tios e tias
não tinham preocupação de casar, não tinham preocupação, mas tinham um apego grande à família, e tinham os seus sobrinhos, vamos dizer assim, como sua família, cuidavam deles como se fossem seus filhos, e eram muito honrados. Agora, hoje em dia, falou que alguém não é casado, fica uma chuva em cima de palavras, de provocações, insinuações, querendo obrigar as pessoas a casar. Poxa, calma, cada um tem uma vocação, que a palavra já diz mesmo, cada um tem a sua vocação. Por isso, dentro do próprio texto que nós lemos aqui, Jesus mesmo falou naquela época: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, ou seja, pessoas, homens no caso, que já nascem sem um apetite, vamos dizer assim, sexual, não estão aflitos para casar. A vida normal em família para eles é suficiente, ou a vida dedicada ao trabalho é suficiente para eles, ou a vida num hobby qualquer, numa ocupação do seu deleite, é o suficiente para eles, e vive naturalmente. Mas hoje a sociedade, tudo que está na mídia aí, fica insinuando, provocando terrivelmente. Aí vem desastres diversos. Portanto, vão vigiar. Alguém está aí demorando a casar, parece não muito interessado, vai orar a Deus em favor dele, para ele que consiga ter a sua vocação vivenciada o tempo todo. Muito bem. O que poderíamos mais estar dizendo? Vocação. Só tem 2 gêneros, macho e fêmea, só 2 gêneros. Sociedade hoje, a mídia e outros grupos aí ficam insinuando e forçando as coisas para dizer que tem muitas formas de usar o sexo. O sexo é um só, macho e fêmea. Só que no sexo existe o deleite dado por Deus para o casal, mas as pessoas querem o deleite e não querem formar casal, não querem viver a vida natural, querem se aprofundar e diversificar em opções de deleite. Aí está totalmente errado, e vem a confusão de toda uma sociedade e toda uma nação, conforme temos no Brasil e em outras nações também, porque o propósito não é formar um lar, num casal, estruturando uma família, é simplesmente deleite, ter liberdade. E nessa sede de deleites, meu Deus, parece aquele suga, né? Suga, nunca está satisfeito. A falha é do homem e do que coloca como intenção e objetivo da vivência sua, do uso da sua sexualidade, masculina ou feminina. É confusão do mundo, mas entendamos, é desvio de Deus. Entre vários versos que poderíamos estar apresentando, nós temos, vou só citar porque já falei, Gênesis capítulo 24, Abraão já velho providencia uma forma de conseguir uma esposa para Isaac, e a observação dele é: não julgo desigual, de forma nenhuma, vamos buscar dentro da parentela. Coloquemos isso na ordem espiritual, vamos colocar na ordem espiritual, gente da mesma fé, de preferência da mesma igreja, da mesma confissão de fé. Isso é importante, que até mesmo entre os evangélicos de confissões diferentes costuma haver situações impróprias, entendimentos diferenciados que conduzem depois a uma fragilidade nessa união. Em Provérbios capítulo 18, verso 22, a expressão de Salomão, entre outras muitas expressões, é: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, o jovem, quando vai procurar a esposa, trata de buscar Deus primeiro, para ter a benevolência
de Deus. Mas se quer ir pelos seus olhos, enganosa é a formosura, a vaidade. Essa formosura também é passageira, mas aquele que tem de Deus algo que Deus lhe deu, Deus sabe direitinho quem é que está dando para alguém. Estejamos atentos a isso. Agora, se a palavra diz: o que acha mulher acha uma coisa boa, alcançou a benevolência do Senhor, eu digo para as irmãs de uma forma diferente, que é válido também. A que acha um marido acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. É a mesma coisa, irmão. O difícil hoje está sendo isso: ter alguém sério para ser marido e alguém entendido com prudência para ser esposa. Aí entendamos. Portanto, jovens, escolham segundo o critério de Deus. Deus pode abençoar esse seu casamento, e vai ser que nem Isaac, vai ser um romance, vai ser uma paixão, e vai ser algo que vai ser cantado, falado até na eternidade. Tá bom assim? E temos um modelo incorreto, é Esaú. Ele saiu procurando qualquer uma para casar, e não foi só uma não, já foi para a segunda logo, e depois foi para a terceira, e tudo de tal forma que só trazia dor de cabeça para Isaac e para Rebeca. Foi para eles uma amargura de vida. Portanto, estejamos atentos. É importante esses conselhos da palavra de Deus. Agora, em 1 Coríntios capítulo 7, e dentro dessa lição, que é a doutrina do casamento, o capítulo 7 traz para nós todo ele palavras orientadoras sobre o casamento. Podemos estar lendo verso por verso todo o capítulo, mas dentro do propósito nosso aqui, que é no momento a natureza vocacional do casamento, 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2 traz para nós: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. É uma palavra forte que Paulo escreve, mas Paulo está naquele nível de entender que o máximo mais nobre e glorioso na existência terrena é servir a Deus com o máximo do seu tempo e de todas as suas faculdades. Então Paulo não vê outra coisa. A nobreza maior é servir a Deus. Casamento, se for atrapalhar o projeto de Deus na minha vida, ou se me impedir de servir melhor ao Senhor, prefiro não casar. Aí é Paulo dizendo que então seria bom que ninguém casasse. No tempo atual, em que a propaganda é tão grande para a sexualidade, então cada um tem que entender essa expressão que está escrita e que nós lemos há pouco: se ele tem domínio sobre si mesmo, porque a palavra vai dizer logo depois: é melhor casar do que abrasar-se. É uma máxima importante que devemos estar levando em conta. Muito bem, continuando aí mesmo neste texto, agora o verso 6 e 7: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Se ele disse que gostaria que todos fossem solteiros para servir melhor a Deus, depois ele recua um pouco, mas tem a vocação e tem a vontade de Deus na vida de cada um. Então, quem é chamado para o casamento, case-se. É o que Paulo quer dizer. Teria outra opção melhor, mas veja o que Deus quer na sua vida. E complementa depois no verso 24: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado.
Muita coisa poderia ser dita aqui, mas quero simplificar um pouco. Indo aos versos 26 e outros versos: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los, no sentido de todas as aflições próprias do casamento. Mas se tem invocação de Deus, é na medida normal, e Deus vai estar sempre perto para ajudar. Verso 32 e 33: e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Observe que a origem dessas palavras é Paulo, que entregou sua vida totalmente para servir a Deus. E ele mesmo cita ele e mais Barnabé, mas os outros todos parecem ser casados. Então Pedro é casado, Tiago é casado, outros mais são casados. Ele coloca um ponto da sua experiência e vida. Se fosse, por exemplo, Pedro, talvez não falasse desta forma. Em termos de melhor seria que ficassem solteiros os que ainda não são casados, para melhor servirem ao Senhor. Os casados que eu digo, esse conselho parece que para os casados, não, de jeito nenhum. Depois da vida de casados, aí segue isso mesmo. Está casado, continue casado. É a colocação da palavra de Deus. Mas continuando um pouco mais, subtópico, ou tópico 2, os compromissos do casamento. No casamento há compromissos, e a base do casamento deve ser isso: compromisso, deveres. Hoje, numa sociedade que só pensa em direitos e deleites, quanta coisa começada errada. Mas vamos para a palavra de Deus. No primeiro subtítulo, nós temos a hierarquia conjugal. É princípio de Deus, a hierarquia, como um compromisso. Mas vamos fazer a leitura. Embora o homem e a mulher sejam iguais diante de Deus, no que diz respeito à fé e salvação, cada um devendo responder pelo seu chamado espiritual, a ordem da sua criação implica em uma hierarquia, onde o homem precede a mulher e exerce a função de cabeça. Essa ordem, porém, não implica em diminuição para a mulher, nem em um motivo de exaltação para o homem, mas apenas em diferença de papéis, para que ambos se complementassem, como em um só corpo, uma só carne. Assim também Deus compensa com sabedoria e justiça as diferenças na necessidade que um tem do outro. Então observe bem, essa é a base, irmãos, do casamento. O homem é a cabeça, ele é primeiro, e a outra veio como ajudadora. Temos que ter isso bem sério na vida conjugal. O mundo hoje não quer nada de deveres, quer simplesmente facilidades e direitos. Mas não, a vida não é assim. Viveremos o suor do nosso rosto. Vamos colocar isso em outras palavras, dentro do casamento também. Há compromissos, e o primeiro é esse: que o homem saiba cuidar, governar a sua casa, para a mulher então ter o devido apoio, segurança, sendo-lhe sujeita e companheira, que deverá ser também zelada. Observe isso, da parte dela se entregando para auxiliar, complementar, e da parte dele, vamos dizer assim, a cobertura do que é necessário, a provisão, orientação, proteção,
amparo de todas as formas, principalmente do amor. Aqui é que há grande falha no mundo, em que todos estão colocando, até homens falam isso e brincam entre si. A última que fala lá em casa é a mulher. Então ele mesmo está descendo da posição que ele tem que ter. Ele não pode falar uma palavra dela, ele tem que colocar na posição dele, que a decisão final deve ser dele. E ele deve ouvir a mulher, atentar para os conselhos, as observações dela, porque ela tem uma forma de ver que vai complementar a forma de entender dele. E aí a decisão é complementada, sai com algo melhor. Mas a sociedade hoje já começa o homem mesmo saindo da posição e a mulher não querendo sujeição, querendo liberdade, e liberdade até demais, de onde haverá certamente a ruína do casamento. Mas consideremos isso. Agora, qual é a compensação? Vamos ver dentro da palavra de Deus as colocações dos textos bíblicos. Em Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28, é importante entendermos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se na terra é macho, se na terra é fêmea, lá no céu não vai ter nada disso. Serão seres angelicais, corpos celestiais. Não haverá casamento, ninguém será dado em casamento, não haverá esta união de um com o outro, mas todos serão um no organismo vivo, espiritual, em que Jesus é a cabeça de tudo. Então é algo extraordinário. Vamos entender assim: o casamento que é de um e outro individuais na terra, no céu será uma união plena do Criador e a criatura, na perfeição dos projetos de Deus, com tudo aquilo que há de excelente no casamento aqui, lá vai vir muito mais, só que nível espiritual e de todos, sendo um. Portanto, estejamos atentos para isso. Macho aqui, fêmea, assim como há patrão e servo. Não posso falar servo, né? Tem que usar outra expressão. Hoje o mundo é cheio de expressões hipócritas. Então, patrão e funcionário. Lá no céu não vai ter isso também. É assim que devemos estar entendendo. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo coloca assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Há uma hierarquia, pronto. E isso é colocado por Deus, e que o casal já deve entender desde agora. Agora, continuemos, não concluímos ainda. O verso 7 desse capítulo 11 de Coríntios continua: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Todavia, verso 11, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo isso vem de Deus. Então observe o processo de compensação. O homem é a cabeça, mas é gerado por uma mulher. E aí vem essa quebra do orgulho do homem e a chamada por uma afinidade em amor de filhos para com suas mães. E compensa. Aí a mulher é valorizada, porque o filho, vamos dizer assim, a ama por tudo que ela, vamos dizer assim, foi instrumento para que ele pudesse existir. Compensações de Deus. A nobreza parece que ficou na mulher da geração, e o homem parece que nem faz parte às vezes. Perdoa essa citação, mas na verdade o homem faz parte e deve estar participante continuamente nesse processo de formação dos filhos. Continuemos um pouco mais dentro da nossa lição.
Ainda neste tópico, os compromissos do casamento, os deveres mútuos, que assunto esse que já está no tópico anterior também, só que outro destaque mais que vamos colocar. Dentro do nosso material de classe, os deveres mútuos, esse subtópico, podemos dizer, de acordo com os papéis diferenciados que cada um recebeu de Deus na relação conjugal e familiar, o homem tem maior responsabilidade e o dever de amar e cuidar da esposa, a exemplo do que o próprio Senhor Jesus fez pela sua igreja. Ao passo que a mulher deve amar e sujeitar-se ao seu marido, que a protege. Notemos que ambos devem amor um ao outro, portanto, ambos têm direitos um sobre o outro, não devendo privar-se da sua união, exceto por razões de ordem espiritual, e isto com consentimento mútuo. A geração de filhos também é uma grande bênção de Deus sobre o amor do esposo e da esposa, e deve ser desejada. A geração de filhos deve ser desejada e buscada. Estamos nesse tópico, os compromissos do casamento, e agora os deveres mútuos. Colocações a mais, além do subtítulo anterior, que foi a hierarquia conjugal. Então observem bem isso aqui. Obrigação do homem: amar, cuidar, zelar pela esposa de todas as formas possíveis. Se o homem cumprir essa parte, fácil para a mulher estar sujeita a ele. É o plano de Deus. Por isso, antigamente, não tinha esse negócio de namoro e de gostar ou não gostar de alguém. Não. A mulher era conduzida a um homem numa escolha da sua família, por exemplo, seus pais. E os pais, por amarem esta pessoa, filho ou filha, aqueles que eram trazidos a eles, filho ou filha, era dentro de uma observação de um bem proposto pelos pais para um ou outro. Então observe bem, era cuidar dos pais. Não, a minha filha eu tenho confiança de entregar para fulano. Bem isso. Ou o contrário, eu quero para o meu filho a mulher que ele acha que entende, tem visto pela sua experiência que é adequada para aquele filho. Pronto, aí já forma. E se o filho, o homem tomar a sua posição de receber, amar, tendo cuidado como algo escolhido para o seu bem, pronto, é fácil a família ir em frente. Por isso, tanta história no passado que foi sucesso. Os pais escolhendo e os filhos simplesmente obedecendo, honrando seus pais na aceitação da proposta dos pais. Pronto, sucesso. Isaac teve Rebeca, que maravilha. E tantos outros mais que poderíamos estar colocando, e no nosso exemplo citado, o José, né? Recebendo de Faraó a esposa que Faraó decidiu. Por obediência, ele recebeu a mulher e não questionou, e o lar formou-se, e os filhos foram gerados, e tribos saíram daquele casamento. E tribos, que tribos, em grande número. José, ramo frutífero. Mas observando alguns textos bíblicos e complementando alguma coisa a mais, Efésios capítulo 5, versos 22 em diante, vamos colocar assim, é um manual simplificado para o casamento. Que diz Efésios capítulo 5? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a mulher está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Palavra direta.
Depois, verso 25 em diante, a 28: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Manual simplificado para o casamento. Portanto, maridos, amando as suas mulheres, já é uma coisa que dá firmeza ao casamento. E a esposa, sendo amada, é como estar debaixo de uma árvore que traz sombra, em um lugar de muito calor e aridez. Entendamos isto. Agora, se o marido não trata bem a mulher, misericórdia, é difícil também. Portanto, tenhamos cuidado com esse particular. Muito bem, passando à frente no nosso texto, nas Sagradas Escrituras, ainda, Coríntios capítulo 7, verso 3. A palavra fala para nós. A nossa classe, irmãos, alvo do nosso assunto é de adultos e jovens. Então, algumas coisas já são do entendimento desses. Verso 3 de Coríntios 7 diz: o marido pague à mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então aqui a palavra é clara: um é do outro. Então o marido não é de si mesmo, é da mulher, e a mulher não é de si mesma, é do marido. E aí cada um tem compromissos, deveres para com o outro, em assistência mútua, em particular no aspecto sexual. Precisa dar atenção um ao outro, aos seus anseios, às suas necessidades, para que haja harmonia, um complemente o outro em todo o tempo, haja sombra de um sobre o outro nessa parte, e cada um fique, como disse Salomão, bebendo somente da água da sua cisterna, ou seja, fique no seu casamento e nada mais disso. Portanto, as atenções para a mulher por parte do marido, e do marido, da mulher para com do marido para com a mulher, da mulher para com o marido. A palavra é clara: não pode defraudar um ao outro, não pode se separar, não pode estar ausentes um do outro, a não ser por consentimento mútuo, mesmo assim para se dedicar à oração. O mundo é injusto muitas vezes, e há situações perigosas no mundo. Questão profissional, de maridos que se afastam por longo tempo do lar, é um perigo, mas isso, esteja atento entre eles. É uma situação delicada. E agora, com a situação da mulher que não foi criada para estar fora do lar, que o seu ambiente seria o lar, está sendo colocada para fora para estar em ambientes muitas vezes hostis, perigosos. Aí a atenção dobrada também por parte dela e por parte do marido também. Estejamos atentos a isso. Gênesis capítulo 25, verso 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Este assunto que nós estamos tratando agora, que é os deveres mútuos,
É o dever dos dois de estarem atentos, um para com o outro, já fizemos citações, mas também para a questão de geração de filhos. Rebeca era estéril, mas Isaac se colocou ao seu lado, em apoio e intercessão a Deus para ajudar, assim como Eucana para com Ana também, dá o apoio nessa situação. E o objetivo do casamento é formar família, a não ser que Deus não queira dar, aí é outra história, e aí é com Deus mesmo, mas mesmo assim podemos clamar e Deus pode, na sua bondade, conceder. Em Salmo 113, verso 5, a palavra do salmista falando particular da dependência de Deus para a geração de filhos, está colocado assim, verso 5: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Verso 6, e o verso 9: e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Atenção que precisamos entender, estamos falando dentro do título, compromissos do casamento, os deveres mútuos. A geração de filhos pode ser propósito de Deus, então é dever do casal ter os filhos. Nós temos falado já nessa noite mesmo de que muitos casais já entram para o casamento falando que não quer ter filhos, mas quem determina é Deus, quem tem projeto é Deus, temos que consultar a Deus. E muitos nesse propósito, sem consultar a Deus, entram em questões difíceis dentro do casamento, difíceis, porque muitas vezes para evitar filhos, aí tem que usar de processos em que vem macular este casamento. Portanto, cuidado, é dever do casal atentar para a vontade de Deus. Se você confia em Deus, viva a vida normal, porque nada acontecerá de surpresa. O que vier é aquilo que Deus planejou, quis, e será uma bênção, porque Deus é sábio e tem como propósito o nosso bem. Mas vamos em frente, o assunto é longo, poderia escorrer muitíssimo ainda. No tópico 3, a santidade do casamento. E falando de santidade no casamento, já começa a questão que colocamos num primeiro subtópico, um subtítulo: a violência do divórcio. Quem usa a expressão de violência do divórcio é Deus, através do profeta Malaquias. Ele chama o divórcio como um ato de violência. E já adiantando, violência para com o cônjuge, violência para com os filhos. Isso que nós precisamos entender, porque é a colocação da palavra de Deus. Mas dentro do nosso texto, nosso material de classe, podemos ler esse parágrafo que diz: indagado pelos fariseus, Jesus declarou o princípio divino estabelecido na criação: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em outras palavras, os laços do matrimônio duram por toda a vida dos cônjuges e só são dissolvidos quando um deles morre. É uma lei, um concerto estabelecido entre ambos, e do qual o Senhor se faz testemunha. Tentar quebrantá-lo é fazer violência. É a expressão de Malaquias capítulo 2, versos 13 a 16. Continuando o nosso texto, o mandamento aos casados é não se separar, a menos que o cônjuge descrente se aparte pela sua incredulidade ou por infidelidade. A expressão não sendo por causa de prostituição refere-se à transgressão do cônjuge que adulterou.
Se agora o outro se unir a outra pessoa, errará também. O cônjuge ofendido ou abandonado pelo incrédulo deve permanecer fiel até o fim, para que a porta da reconciliação não se feche. É o que Deus fez com Israel e fez com as nossas almas. Mas coloquemos devagarzinho. Deus ajuntou. A partir da união do casal, não são mais dois, é uma só carne, já estão juntados. Quem pode separar isso? Não tem jeito de separar. A história se uniu, o corpo se uniu, os hormônios se uniram. Ah, meu Deus, quem mais se uniu? E depois vem os filhos, aí que estão mais amarradinhos ainda nos filhos. Querem separar? Vai dividir o filho, dá para um o que é dele e fica com o que é seu. Impossível. Por isso essa expressão, que o que Deus juntou não separe o homem, como se o homem pudesse separar e não devesse separar. Na verdade, eu colocaria de uma forma diferente. É impossível o homem separar. Por isso o casamento permanecerá por toda a vida, enquanto ambos viverem. Muito bem. E lembremos, filhos abandonados é trauma, é órfãos de pais vivos, é uma dor terrível. E depois vem a sociedade que nós temos aí, de jovens que não prezam a sua própria vida nem de ninguém, e nem de seus pais também, que primeiramente não foram amados. Continuando, houve infidelidade, não dá para acertar, ajuntar, reconciliar, alcançar o perdão, perdoar. Entretanto, essa separação deve ser sem outro casamento, porque a palavra diz bem claro para nós que uma vez que há uma separação e se houver casamento depois, há adultério. Quem casa com o que foi, vamos dizer assim, afastado do casamento, adultera. E o que ficou só, se casa em segunda opção, adultera também. Mas os textos bíblicos vão colocar isso aí direto para nós. E a reconciliação, sempre por Deus, é a base de tudo. Dá para reconciliar? Reconcilie. Não dá para reconciliar? Fique sem casar, fique só. Por quê? É a opção de um dia haver reconciliação. É o que Deus fez conosco, fez com o povo de Israel. Houve falha nossa, houve falha do povo de Israel, e Deus sempre estava à disposição de um processo de um novo conserto, uma reconciliação, o perdão do pecado e o restabelecimento da comunhão. Observando textos bíblicos, neste primeiro subtítulo, a violência do divórcio, Romanos capítulo 7, verso 1 a 3, é uma máxima, irmãos, é uma máxima. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Pronto, a palavra é clara. Em Coríntios capítulo 7, verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Já o verso 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se, que neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Eu gosto muito de citar
Lucas capítulo 16, verso 17. Porque é um momento que Jesus está em uma discussão com escribas e fariseus. E a expressão de Jesus sobre o casamento aqui não é com alívios, a não ser em caso de prostituição. Não, Jesus já entra direto. Está falando com quem tem entendimento. E Lucas 16, versos 17 e 18, Jesus fala assim: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, permanece a lei firme. Verso 18: qualquer que deixa sua mulher e casa com outro, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. E quanta gente fala: tadinho dele, tadinho dela. Mas na lei de Deus, buscou segundo companheiro ou companheira, adultério. Não tem mais nem menos. A palavra é direta. E vamos entender que se a lei dos homens muda, a de Deus não muda. É a expressão aqui. E quando chegarmos no juízo, não vamos responder pela lei dos homens, não. Nós vamos responder pela lei de Deus. Pronto. Então, estejamos atentos. E quanto às misericórdias de Deus para conosco, é mostrado em Jeremias capítulo 3, verso 1. Observe a expressão de Deus pela boca de Jeremias. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Meu Deus. Agora, por isso que os apóstolos puderam dizer: se é assim a condição do homem no casamento, melhor não casar. Mas a palavra diz: é para aqueles que são chamados, aqueles que podem suportar, os que são submissos à palavra de Deus, estão dispostos a perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Por isso estejamos atentos, irmãos. O mundo sempre é contrário à palavra de Deus. Mas lembremos que Jesus disse: ouviste dos antigos, até mesmo no caso do divórcio que Moisés consentiu, ouviste dos antigos. E Jesus continua dizendo: eu porém vos digo. Aí vem a palavra que nós estamos estudando. Agora, indo para um segundo subtítulo, no tópico a santidade do casamento, aí vem a gravidade do adultério. Vamos acompanhar na lição. A gravidade do adultério. Passo a ler o texto no subtítulo. A mais grave violação ao casamento consiste no pecado de adultério, alistado entre os 10 mandamentos e severamente punido sob a lei. É um pecado que destrói não apenas a confiança, a honra e o amor, mas também a própria alma. Lembremos do caso de Davi com a mulher de Urias. Embora o Senhor o tenha perdoado, depois que ele se arrependeu, ainda assim muitos males lhe sobrevieram. Consideremos ainda a advertência de nosso Senhor Jesus, de que, como todo pecado, adultério não é apenas o ato consumado, mas a própria cobiça no coração. Irmãos, é muito sério. O pecado adultério, sempre, se alguém analisando a escritura todinha, vê que é uma coisa seríssima. Sempre foi punido, sempre foi rejeitado, não é aceito por Deus, nem era aceito pela sociedade.
Hoje, meu Deus, parece até que existe uma permissão ou um incentivo, mas adultério sempre foi gravíssimo na palavra de Deus e nas sociedades mais antigas. Mas agora estamos vivendo um tempo de uma geração, uma humanidade rebelde contra Deus e até de forma afrontosa. Portanto, cuidado, não dá nem para se escorar em palavra alguma do mundo de hoje. Temos que estar firme nas Sagradas Escrituras. Portanto, vejamos, além do mandamento que diz não adulterarás, em Levítico capítulo 20, verso 10, fala bem claro: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Pronto. Até poucos anos atrás no Brasil a lei dizia: adultério é crime, é quebra de um contrato, de uma aliança. Alguém está sendo infiel a um trato, a uma aliança, é crime. Agora não, agora já está até incentivando. Misericórdia, que mundo é esse? E vejo como a tendência da sociedade sempre é, às vezes, querendo dizer que está querendo cumprir um mandamento, torce. Quando trouxeram a mulher para o Senhor, trouxeram a mulher, dizendo foi pega em flagrante ato de adultério. Flagrante ato de adultério. E trouxeram só a mulher. Cadê o homem? Ô sociedade hipócrita. Continua isso entre nós. E mais grave ainda no tempo de hoje. E aquilo que nós estamos falando, trouxeram a mulher adulta para Jesus fazer justiça, juízo ali. Mas eles já estavam quebrando a própria lei. E Jesus nem falou isso. Cadê o homem? Ela estava em adultério? Pois é. O que diz Levítico capítulo 20, verso 10? É ele e ela serão apedrejados. Mas trouxeram ela. Olhe a lei dos homens como que é. E de religiosos do tempo de Jesus. E hoje os religiosos de hoje como estão? Então, considere. Agora, outro lado, Provérbios capítulo 6, verso 27. Adultério. Salomão, na sua sabedoria, escreveu, e precisamos estar atentos. Provérbios 6, verso 27, começo a ler: tomará alguém fogo no seu seio? Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Alguém acha que vai passar, vai ficar escondido. E Deus não viu? E se consegue esconder? Verso 32, Salomão continua a dizer: o que adultera com a mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e pêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então observa, a coisa que não se apaga, fica como vergonha da pessoa e condenado diante do juízo de Deus. O mundo releva, fala que não tem importância, é isso, aquilo outro, etc. Mas a palavra é grave. Salomão colocou desse jeito: é falta de entendimento, destrói a sua alma
voltando aos versos anteriores, vai se queimar. Vai se queimar. E acha, a sociedade hoje fez um ato desse, quer contar vantagem. E pior que as mulheres também contam vantagem, né? Mas a palavra é essa: destrói a sua alma o que tal faz. Se alguém ainda tem dúvida se Salomão colocou e alguém ainda não entendeu, vamos ver Davi, amado de Deus, arrependeu-se sinceramente, foi perdoado mesmo, mas as consequências não foram tiradas. Aí é 2 Samuel capítulo 12, do verso 9 até o verso 14. O profeta Natã fala para ele: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Pronto. Valeu a pena? Valeu? Ou seja, a sociedade quer abafar isso, fazer esquecer isso, mas a consequência haverá, e não passará fácil. Interessante, foram perdoados. Davi foi perdoado, mas olha a dor depois, a consequência. Valeu a pena? Alguém poderia perguntar: e a mulher? Aqui é uma situação delicada, que ela foi oprimida, né? Numa sociedade que o rei manda e faz o que quer. Pronto, a palavra nem imputou nela coisa alguma, como fosse algo de opressão, mas sobre ele houve o imputar das consequências. E ela também teve uma consequência, uma dor, que foi a perda do filho. Mas continuemos um pouco mais na nossa lição, o subtítulo terceiro nesse tópico: a santidade do casamento. Qual é o subtítulo? Outras perversões no casamento. Dentro do nosso texto, a palavra de Deus também condena severamente a prostituição e qualquer outra distorção da relação entre um homem e uma mulher, pois a semelhança do adultério vulgariza essa união como se fosse dada apenas para a satisfação da carne, e não para formar um corpo no qual um pertence ao outro, além de ferir a santidade de Deus que habita entre nós. É prática comum hoje entre aqueles que não temem a Deus. Por isso, as recomendações constantes dos apóstolos a fugirmos de toda conversação e prática que possa levar à prostituição ou, entendamos, a alguma distorção na vida em casamento. Estejamos atentos a isso. Há sempre uma fala: mas entre quatro paredes, casados, tudo bem. Negativo. Deus criou algo santo para ser vivido santamente, e se não vigiarmos segundo a regra do mundo, tudo pode, mas segundo Deus, não.
Cada coisa é criada para o uso devido. Portanto, entendamos. E a palavra em Romanos é grave. Muitos homens estão afastados de Deus, e a prova que estão afastados, e a colocação é esta: no uso indevido das mulheres. Portanto, estejamos atentos. E muitos querem viver a vida sexual livre, mas a vida sexual é para o casamento. Casa-se, aí pode desfrutar daquilo que Deus deu voluntariamente. Ele criou isso. Mas muitos querem viver desta forma, sem o compromisso do casamento. Portanto, tenham cuidado. Casamento é casamento. Vida sexual é dentro do casamento e de forma legítima. Portanto, estejamos atentos nesse particular, para não sermos enganados pelo mundo com as suas muitas teorias e ideias, e por nós mesmos numa cobiça qualquer que possa haver. Por isso a palavra de Deus coloca bem claro alguns pontos. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa carne, numa só carne. Fugi, diz o verso 18, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essas alertas da palavra de Deus são cuidados de Deus para conosco, e precisamos estar atentos. Mas ainda temos versos outros, como em Provérbios capítulo 5, verso 1 a 5, que diz: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Colocação de Salomão. Efésios capítulo 5, verso 3: Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E finalmente outro texto importante e bem curto e direto é Hebreus 13, 4: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, tirando só a primeira parte aqui, colocando a primeira parte dessa: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Vida conjugal, a palavra diz aqui, com honra e sem mácula. Vamos entender isso. Podemos errar dentro do próprio casamento se não tivermos cuidado e atentarmos para a santidade daquilo que Deus criou. Muita coisa é colocada e poderíamos falar muitas outras mais, mas queremos estar resumindo a nossa lição e concluindo agora com a expressão final que diz: em uma sociedade moralmente tão degenerada, onde muitos, quando não menosprezam, distorcem os valores do casamento, nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos para não nos rendermos a essas ondas de corrupção
e zelar para que a santidade desta instituição seja sempre lembrada, preservada e honrada. Os que são casados cumprindo fielmente seus deveres, e os solteiros mantendo-se puros e buscando com zelo e paciência qual seja a vontade do Senhor para as suas vidas. Observe que ultimamente, nos poucos versos últimos aqui e expressões nossas, fala do solteiro. Mas no assunto não é casamento? Sim, é casamento, mas o solteiro tem que se entender e se preservar para o casamento que virá, e não distorcer pela prostituição aquilo para o que Deus chama a atenção. Casamento é união, e nessa união tem os diversos compromissos e também algumas coisas de deleite que Deus deu para o bem dos dois. Assim, encerrando, observemos que andamos nesta lição com o desenvolvimento tratando a origem divina do casamento, os compromissos do casamento e a santidade do casamento. E nosso texto áureo tem sido: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não os separe o homem. Mateus capítulo 19 e o verso 6. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.